As dunas marcianas. Paisagens de areia em um mundo alienígena. Quando pensamos em Marte, frequentemente imaginamos um planeta vermelho, árido e estéril. No entanto, as observações detalhadas das últimas décadas revelaram um mundo surpreendentemente dinâmico, onde ventos poderosos esculpem paisagens de tirar o fôlego. Entre as características mais fascinantes da superfície marciana estão suas dunas, vastos campos de areia que se estendem por milhares de quilômetros quadrados, criando padrões geométricos que rivalizam com as mais belas formações terrestres. As dunas de Marte não são apenas belas. Elas são janelas para compreendermos a atmosfera marciana, seus padrões climáticos e a história geológica do planeta. Diferentemente das dunas da Terra, as formações marcianas existem em um ambiente com apenas 1% da pressão atmosférica terrestre e temperaturas que variam de 140 °C durante a noite até cerca de 20 °C em dias quentes de verão no Equador. Essas condições extremas criam um laboratório natural único para estudar processos eólicos, aqueles relacionados ao vento, em um contexto completamente diferente do nosso planeta. A descoberta das dunas marcianas remonta às primeiras missões de exploração. As sondas Mariner da década de 1960 captaram as primeiras imagens de superfície, mas foi com as missões Viking, nos anos 1970, que começamos a perceber a extensão e complexidade dessas formações. Desde então, orbitadores como o Mars Reconnaissance Orbiter e o Mars Express têm documentado campos de dunas em detalhes impressionantes, revelando uma diversidade morfológica que desafia nossa compreensão inicial do planeta vermelho. Um dos aspectos mais intrigantes das dunas marcianas é sua composição. Ao contrário das dunas terrestres, compostas principalmente de quartzo e outros silicatos claros, as dunas de Marte são formadas por materiais basálticos escuros, ricos em ferro e magnésio. Esses minerais conferem às dunas uma coloração que varia do cinza escuro ao preto, criando um contraste dramático com o solo avermelhado circundante, rico em óxidos de ferro. Essa diferença de cor não é apenas estética. Ela nos informa sobre a história vulcânica de Marte e sobre como os materiais são transportados e depositados pela atmosfera marciana. A formação das dunas em Marte segue princípios físicos semelhantes aos da Terra, mas com diferenças cruciais. Os grãos de areia são transportados pelo vento através de 3 processos principais: suspensão, partículas muito finas que flutuam no ar; saltação, grãos que saltam ao longo da superfície; e rastejamento, partículas maiores que rolam ou deslizam. No entanto, a baixa densidade atmosférica de Marte significa que os ventos precisam ser muito mais rápidos para mover partículas de mesmo tamanho. Estudos indicam que ventos marcianos precisam atingir velocidades de aproximadamente 80 a 100 km por hora para iniciar o movimento de grãos, comparados a apenas 20 a 30 km por hora na Terra. Os campos de dunas marcianos estão distribuídos por todo o planeta, mas concentram-se particularmente em determinadas regiões. A maior concentração está nas latitudes médias e altas de ambos os hemisférios, onde ventos catabáticos, que descem de regiões elevadas, são particularmente intensos durante certas estações. Regiões como Vastitas Borealis, próxima ao Polo Norte, e áreas ao redor da bacia de impacto Hellas, no hemisfério sul, abrigam alguns dos campos de dunas mais extensos já observados. Um exemplo notável é o campo de dunas dentro da cratera Proctor, localizada no hemisfério sul marciano. Esta cratera, com aproximadamente 150 quilômetros de diâmetro, contém um campo de dunas escuras que cobre quase todo o seu assoalho. As imagens em alta resolução revelam dunas barcanas, em forma de crescente, alinhadas na mesma direção, indicando um padrão de vento dominante consistente. A uniformidade dessas dunas sugere que os ventos atuais ainda estão ativos na região, continuando o processo de esculpir e remodelar essas estruturas. Outro campo impressionante é encontrado na região de Nili Patera, uma depressão vulcânica dentro da caldeira Syrtis Major. Aqui,
As dunas exibem uma coloração particularmente escura devido à abundância de materiais basálticos frescos, provavelmente originados de erupções vulcânicas relativamente recentes na escala geológica marciana. Estudos espectrográficos dessas dunas revelaram a presença de olivina e piroxênio, minerais típicos de rochas vulcânicas básicas, confirmando sua origem ígnea. A morfologia das dunas marcianas é extraordinariamente diversa. Além das dunas barcanas, encontramos dunas transversais, que se formam perpendiculares ao vento dominante. Dunas lineares, alongadas paralelas à direção do vento. Dunas estrela, com múltiplos braços radiando de um ponto central. E dunas reversas, com faces íngremes voltadas contra o vento dominante. Essa variedade morfológica reflete a complexidade dos padrões de vento marcianos, que variam sazonalmente e geograficamente. As dunas barcanas são particularmente comuns em Marte, especialmente em áreas onde há suprimento limitado de areia e ventos unidirecionais. Sua forma característica de crescente, com pontas estendidas na direção do vento, torna-as facilmente identificáveis em imagens orbitais. Algumas das maiores dunas barcanas marcianas medem mais de 500 metros de comprimento e 50 metros de altura, dimensões comparáveis às maiores dunas terrestres. Dinâmica e movimento. As dunas vivas de Marte. Uma das descobertas mais surpreendentes sobre as dunas marcianas foi a constatação de que elas não são estáticas, mas sim características dinâmicas que continuam a evoluir e se mover. Durante décadas, cientistas debateram se as dunas de Marte eram relíquias de uma época passada com atmosfera mais densa ou se ainda estavam ativas. A resposta veio através de observações repetidas ao longo de vários anos marcianos, que documentaram mudanças inequívocas na posição e forma das dunas. O Mars Reconnaissance Orbiter, equipado com a câmera HiRISE, High Resolution Imaging Science Experiment, tem sido fundamental para detectar essas mudanças. Ao capturar imagens do mesmo local em diferentes momentos, os cientistas puderam criar comparações temporais que revelaram o movimento das dunas. Algumas dunas marcianas se movem a taxas de 0,5 a 2 metros por ano marciano, embora a maioria se mova mais lentamente. Esse movimento pode parecer insignificante, mas em escalas de tempo geológicas representa uma remodelagem contínua da paisagem marciana. O movimento das dunas ocorre principalmente durante as tempestades de poeira marcianas, eventos que podem cobrir grandes porções do planeta ou, ocasionalmente, o globo inteiro. Marte experimenta tempestades de poeira regionais quase todos os anos, mas grandes tempestades globais ocorrem aproximadamente a cada 3 a 4 anos marcianos. Durante esses eventos, ventos extremamente fortes levantam bilhões de toneladas de poeira fina e areia da superfície, transportando-as por vastas distâncias e redepositando-as em novos locais. A temporada de tempestades de poeira coincide tipicamente com o verão do hemisfério sul, quando Marte está mais próximo do Sol em sua órbita elíptica. O aquecimento adicional cria gradientes de temperatura mais pronunciados na atmosfera, gerando ventos mais fortes. Esses ventos podem atingir velocidades superiores a 100 km por hora, mais que suficientes para mobilizar partículas de areia e remodelar dunas. A tempestade global de 2018, que envolveu todo o planeta e durou vários meses, foi particularmente bem documentada e forneceu insights valiosos sobre como as dunas respondem a esses eventos extremos. Além das grandes tempestades, Marte experimenta fenômenos atmosféricos em menor escala que também influenciam as dunas. Os Dust Devils, ou redemoinhos de poeira, são comuns, especialmente durante a primavera e o verão. Esses vórtices, visíveis tanto de orbitadores quanto de rovers na superfície, podem ter centenas de metros de altura e dezenas de metros de largura. Embora individualmente não transportem tanta areia quanto as grandes tempestades, sua frequência e distribuição os tornam agentes importantes na modificação contínua das dunas. Um aspecto fascinante do comportamento das dunas marcianas é sua resposta sazonal. Marte tem estações semelhantes à Terra,
devido à inclinação de seu eixo de rotação de aproximadamente 25 graus. No entanto, devido à sua órbita mais excêntrica e ao ano marciano mais longo, 687 dias terrestres, as estações marcianas são mais pronunciadas e variam em duração. Observações mostram que certas dunas mudam de aparência sazonalmente, não apenas devido ao movimento de areia, mas também devido a processos relacionados ao dióxido de carbono congelado. Durante o inverno marciano, as temperaturas nos polos podem cair para 125 degrees, frias o suficiente para que o dióxido de carbono atmosférico, que constitui 95% da atmosfera marciana, congele e se deposite na superfície como gelo seco. Nas regiões polares e em latitudes médias, as dunas podem ficar cobertas por uma camada de gelo de CO2 de até 1 metro de espessura. Na primavera, quando as temperaturas começam a subir, esse gelo sublima, passa diretamente do estado sólido para o gasoso, criando fenômenos espetaculares. O processo de sublimação do gelo de CO2 nas dunas cria características únicas e visualmente impressionantes. À medida que a luz solar penetra a camada translúcida de gelo, ela aquece a areia escura abaixo. Esse calor causa a sublimação do gelo na base, criando bolsões de gás CO2 pressurizado. Eventualmente, a pressão rompe a camada de gelo superficial, liberando jatos de gás que arrastam areia e poeira. Esses jatos criam padrões escuros na superfície das dunas, formando estruturas ramificadas que se assemelham a árvores, aranhas ou dedos estendidos. Essas aranhas marcianas, ou estruturas araneiformes, são algumas das características mais exóticas observadas nas dunas polares. Elas não são permanentes. Desaparecem quando o gelo sublima completamente e novas se formam no inverno seguinte. O material escuro ejetado pelos jatos se deposita sobre o gelo ou a areia circundante, criando padrões que mudam ao longo da estação. Alguns cientistas propõem que esse processo, repetido ao longo de milhões de anos, pode ter contribuído para esculpir canais permanentes em algumas regiões polares. A composição mineralógica das dunas marcianas também fornece pistas sobre sua dinâmica e origem. Análises espectrais revelaram que muitas dunas contêm minerais hidratados, sugerindo interações passadas com água. Alguns campos de dunas apresentam assinaturas espectrais de sulfatos e filosilicatos, minerais que geralmente se formam na presença de água. Isso sugere que os materiais que compõem essas dunas podem ter sido alterados quimicamente antes de serem transportados pelo vento para suas localizações atuais. Um mistério intrigante relacionado às dunas marcianas é a presença ocasional de manchas escuras, que aparecem nas faces das dunas durante a primavera. Inicialmente, alguns pesquisadores especularam que essas manchas poderiam indicar a presença de água líquida ou até mesmo atividade biológica. No entanto, estudos subsequentes demonstraram que essas características são provavelmente o resultado de avalanches de areia seca, desencadeadas pela sublimação do gelo de CO2 ou simplesmente pela instabilidade gravitacional das faces íngremes das dunas. Explorando as dunas, misses e descobertas in situ. Embora orbitadores tenham fornecido uma riqueza de informações sobre as dunas marcianas, nada substitui a experiência de estar na superfície, tocando e analisando esses materiais diretamente. Vários rovers marcianos tiveram a oportunidade de encontrar e estudar dunas de perto, proporcionando insights que simplesmente não seriam possíveis apenas com observações orbitais. Cada encontro revelou novos detalhes sobre a textura, composição e comportamento desses fascinantes depósitos eólicos. O primeiro encontro significativo ocorreu com o rover Opportunity, que passou vários meses atravessando e estudando as dunas na região de Meridiani Planum. Durante seu percurso, Opportunity ocasionalmente ficava preso em dunas macias, experiências que, embora desafiadoras para a equipe de operações, forneceram dados valiosos sobre as propriedades mecânicas da areia marciana. O incidente mais notório ocorreu em 2005, quando o rover ficou parcialmente enterrado em uma duna apelidada de Purgatory Dune por mais de 5 semanas.
A equipe teve que desenvolver manobras cuidadosas para extrair o rover, testando cada movimento em simuladores terrestres antes de enviá-los a Marte. Essa experiência não foi em vão. Os esforços para libertar Opportunity revelaram que a areia marciana tem propriedades de fluxo diferentes da areia terrestre. A baixa gravidade de Marte, cerca de 38% da gravidade terrestre, e as características dos grãos basálticos fazem com que a areia marciana seja mais solta e fluida do que esperado. As rodas do rover afundavam mais do que os modelos previam, demonstrando que nossa compreensão das propriedades físicas dos materiais marcianos ainda era incompleta. Esses dados foram posteriormente usados para projetar rovers subsequentes e planejar suas rotas com mais cuidado. O rover Curiosity, que pousou na cratera Gale em 2012, também teve encontros significativos com dunas. A missão teve uma oportunidade sem precedentes de estudar um campo de dunas ativo chamado Bagnall Dunes, localizado ao pé do Monte Sharp, a montanha central da cratera Gale. No final de 2015 e início de 2016, a missão conduziu uma campanha intensiva para estudar essas dunas, marcando a primeira vez que dunas ativas foram examinadas de perto em outro planeta. A campanha Bagnall Dunes foi meticulosamente planejada. Curiosity se aproximou de várias dunas individuais, cada uma recebendo apelidos informais como High Dune e Namib Dune. O rover utilizou todo o seu arsenal de instrumentos científicos. Câmeras para documentar a morfologia das dunas e a textura dos grãos, o espectrômetro de raios X para determinar a composição elementar, o instrumento CanCan para vaporizar pequenas porções de areia com laser e analisar a luz emitida, e o braço robótico para coletar amostras e peneirá-las através de diferentes tamanhos de malha. As descobertas foram notáveis. As análises revelaram que os grãos de areia nas Bagnall Dunes eram predominantemente compostos de basalto, confirmando observações orbitais, mas também continham quantidades significativas de olivina e piroxênio. A distribuição de tamanhos dos grãos mostrou-se mais uniforme do que em muitas dunas terrestres, sugerindo processos de seleção eólica eficientes. Curiosamente, os instrumentos também detectaram cristais de feldspato, um mineral que se degrada relativamente rápido na presença de água, sugerindo que essas dunas incorporam materiais de diferentes idades e histórias. Uma descoberta particularmente interessante foi a detecção de grãos com revestimentos escuros e reluzentes. Análises químicas indicaram que esses revestimentos eram ricos em manganês e possivelmente ferro, sugerindo que os grãos haviam sido expostos a condições oxidantes no passado. Isso levantou questões sobre se esses grãos haviam interagido com água em algum momento de sua história ou se os revestimentos eram resultado de processos atmosféricos. A presença de diferentes tipos de grãos também indicou que as dunas de Marte são misturas complexas de materiais de várias fontes, não depósitos uniformes. Curiosity também observou evidências diretas do movimento das dunas. Comparando imagens tiradas ao longo de semanas e meses, a equipe detectou mudanças sutis nas cristas das dunas e o movimento de pequenas ondulações na superfície. Essas observações confirmaram que as Bagnall Dunes estão de fato ativas, movendo-se lentamente sob a influência dos ventos marcianos. A estação de monitoramento ambiental do rover registrou ventos suficientemente fortes durante certas partes do dia para mobilizar partículas de areia, especialmente durante a tarde marciana, quando o aquecimento solar cria ventos ascendentes. O rover Perseverance, que chegou a Marte em 2021, também encontrou dunas durante sua exploração da cratera G0. Embora sua missão primária seja buscar sinais de vida antiga e coletar amostras para eventual retorno à Terra, Perseverance ainda dedica tempo para estudar características eólicas. Uma das vantagens de Perseverance é seu instrumento SuperCam, uma versão aprimorada do ChemCam do Curiosity, que pode realizar análises químicas e mineralógicas a distâncias maiores. Isso permite ao rover estudar dunas sem necessariamente dirigir até elas, economizando tempo e energia. Uma contribuição única de Perseverance para o estudo das dunas é seu microfone. Pela primeira vez, temos registros de áudio do ambiente marciano, incluindo os sons do vento soprando sobre dunas.
Embora a atmosfera rarefeita de Marte torne os sons abafados comparados à Terra, esses registros fornecem dados sobre a velocidade e turbulência do vento que complementam as medições diretas dos sensores meteorológicos. O som das partículas de areia impactando o corpo do rover também foi registrado, oferecendo informações sobre a intensidade do transporte eólico. Além dos rovers, os módulos de pouso, landers, também contribuíram para nossa compreensão das dunas marcianas, embora de maneira mais limitada devido à sua imobilidade. O módulo InSight, que pousou em Elysium Planitia em 2018 para estudar o interior de Marte através de medições sísmicas, encontrou-se gradualmente sendo coberto por poeira fina transportada pelo vento. Embora não estivesse em uma duna propriamente dita, InSight forneceu dados sobre deposição eólica e a natureza dos materiais transportados pelo vento. Comparações terrestres e análogos. Aprendendo com a Terra. Para compreender plenamente as dunas marcianas, os cientistas frequentemente recorrem a comparações com dunas terrestres e estudam ambientes análogos na Terra. Embora Marte e Terra sejam planetas fundamentalmente diferentes, os processos físicos básicos que governam a formação e movimento de dunas são semelhantes, permitindo que conhecimentos adquiridos em um planeta informem nossa compreensão do outro. Essa abordagem comparativa tem sido extremamente frutífera, revelando tanto semelhanças surpreendentes quanto diferenças importantes. Na Terra, dunas são encontradas em desertos quentes como o Saara e os desertos do Oriente Médio, desertos frios como o Gobi e partes da Antártica, e até mesmo em ambientes costeiros. Cada um desses ambientes oferece lições diferentes para o estudo de Marte. Os desertos frios são particularmente relevantes porque experimentam temperaturas extremas e, no caso de regiões polares, processos de congelamento que têm alguns paralelos com as condições marcianas, embora o gelo terrestre seja água, não CO2. Um dos melhores análogos terrestres para as dunas marcianas pode ser encontrado no Vale da Morte, Califórnia, especificamente nas dunas de Mesquite Flat e Eureka. Essas dunas existem em um ambiente árido com grande variação de temperatura diária, embora não tão extrema quanto em Marte. Os pesquisadores realizam estudos detalhados nessas dunas, medindo como os grãos se movem sob diferentes velocidades de vento, como a luz solar afeta o aquecimento da areia em diferentes profundidades, e como pequenas mudanças na topografia influenciam os padrões de vento locais. Esses dados são então usados para calibrar modelos computacionais que podem ser aplicados a Marte. Outro análogo importante está nas Dry Valleys da Antártica, particularmente o Vale de Victoria, onde dunas de areia existem em um dos ambientes mais frios e secos da Terra. Com temperaturas que podem cair abaixo de 60 de Derco e precipitação anual média de apenas 10 centímetros de equivalente de água, essas regiões são provavelmente o ambiente terrestre mais semelhante a Marte. Os pesquisadores estudaram como o vento move areia nessas condições extremas e descobriram que, apesar do frio intenso, as dunas ainda são ativas, movendo-se lentamente mas continuamente. Um aspecto particularmente interessante dos análogos antárticos é a presença de camadas de gelo permanente, permafrost, sob as dunas. Em Marte, suspeita-se que muitas regiões tenham gelo de água permanente logo abaixo da superfície, especialmente em latitudes médias e altas. Estudar como as dunas antárticas interagem com o permafrost subjacente, como o calor do verão penetra através da areia e afeta o gelo, ou como mudanças no nível do gelo afetam a estabilidade das dunas, fornece insights sobre processos semelhantes que podem ocorrer em Marte. Os desertos da Mongólia e do noroeste da China também servem como análogos valiosos, particularmente para entender como grandes tempestades de poeira afetam dunas. Essas regiões experimentam intensas tempestades de poeira sazonais que podem transportar sedimentos por centenas ou até milhares de quilômetros. Satélites monitoram essas tempestades, rastreando como elas se formam, se propagam e eventualmente se dissipam. Os padrões observados ajudam os cientistas a interpretar as tempestades de poeira marcianas e seus efeitos nas dunas.
Um aspecto único das dunas marcianas que não tem análogo perfeito na Terra são os processos relacionados ao gelo de CO2. No entanto, experimentos em laboratório têm tentado replicar essas condições. Pesquisadores construíram câmaras especiais que podem simular a pressão atmosférica marciana e temperaturas suficientemente baixas para congelar CO2. Nesses ambientes controlados, eles depositam gelo de CO2 sobre amostras de areia marciana análoga e então aquecem cuidadosamente, observando como o gelo sublima e se gases escapando criam estruturas similares às observadas em Marte. Esses experimentos revelaram que a sublimação de CO2 pode de fato criar jatos de gás fortes o suficiente para lançar partículas de areia no ar, confirmando a hipótese de que esse processo contribui para os padrões sazonais observados nas dunas polares marcianas. Os experimentos também mostraram que a transparência do gelo de CO2 é crucial. Ele precisa ser translúcido o suficiente para permitir que a luz solar penetre e aqueça a areia abaixo, mas não tão transparente que o calor escape facilmente. Essa estufa de gelo é um fenômeno único das condições marcianas. Modelos computacionais também desempenham um papel crucial na compreensão das dunas marcianas. Cientistas desenvolveram simulações sofisticadas que podem modelar como partículas individuais de areia interagem com o vento sob condições marcianas. Esses modelos levam em conta a baixa densidade atmosférica, a menor gravidade, as temperaturas extremas e a composição específica da areia basáltica. Ao ajustar parâmetros e comparar os resultados com observações reais de Marte, os pesquisadores podem testar hipóteses sobre os processos que formam e modificam dunas. Um desafio particular na modelagem de dunas marcianas é a natureza complexa dos ventos. A atmosfera marciana, embora rarefeita, ainda experimenta fenômenos turbulentos complexos. Simulações computacionais de dinâmica de fluidos tentam capturar como o vento interage com a topografia, criando áreas de aceleração e desaceleração que determinam onde a areia é erodida e onde é depositada. Esses modelos ajudaram a explicar por que certas morfologias de dunas são comuns em determinadas regiões de Marte. Estudos de campo na Terra também focam em um aspecto crucial, como a umidade afeta o movimento de dunas. Na Terra, até pequenas quantidades de umidade podem estabilizar a areia, tornando-a significativamente mais difícil de mover pelo vento. Marte é extremamente seco hoje, mas evidências sugerem que teve água abundante no passado. Alguns pesquisadores propõem que certas dunas marcianas podem ter se formado durante épocas mais úmidas e agora estão parcialmente estabilizadas. Estudar dunas em regiões terrestres com variações sazonais de umidade ajuda a entender como mudanças climáticas em Marte poderiam ter afetado seus campos de dunas ao longo do tempo geológico. Implicações científicas e futuro da exploração. As dunas de Marte são muito mais do que paisagens interessantes. Elas são arquivos científicos valiosos que registram a história climática do planeta, indicam a presença de recursos importantes e apresentam desafios e oportunidades para futuras missões tripuladas. À medida que nossa exploração de Marte avança de missões robóticas para eventuais assentamentos humanos, compreender as dunas se tornará cada vez mais crucial. Do ponto de vista científico, as dunas funcionam como livros de história atmosférica. Cada camada dentro de uma duna representa um episódio deposicional, um momento quando o vento soprou de determinada direção com intensidade suficiente para transportar e depositar areia. Perfurando através de dunas antigas, aquelas que ficaram inativas e foram parcialmente cimentadas ou cobertas, os cientistas poderiam reconstruir mudanças nos padrões de vento ao longo de milhões de anos. Isso, por sua vez, revelaria informações sobre mudanças climáticas de longo prazo em Marte, incluindo variações na inclinação do eixo do planeta que afetam dramaticamente a distribuição de luz solar e, portanto, os padrões climáticos. A obliquidade de Marte, o ângulo de inclinação de seu eixo,
varia muito mais dramaticamente do que a da Terra ao longo de milhões de anos. Enquanto a Terra é estabilizada pela Lua, mantendo uma obliquidade relativamente constante de cerca de 23,5 graus, Marte pode variar entre 15 e 35 graus ao longo de ciclos de aproximadamente 120 mil anos. Obliquidades maiores significam verões mais intensos nos polos, potencialmente causando maior sublimação de gelo polar e tempestades de poeira mais fortes. Essas mudanças teriam profundos efeitos sobre onde e como dunas se formavam. Estudar dunas de diferentes idades poderia, portanto, nos contar sobre a história climática marciana de maneiras que poucas outras características geológicas podem. As dunas também têm implicações importantes para a busca por vida em Marte, tanto passada quanto potencialmente presente. Embora as dunas ativas de hoje existam em um ambiente extremamente hostil, seco e exposto à radiação intensa, dunas antigas poderiam ter aprisionado e preservado materiais orgânicos ou até mesmo fósseis microscópicos de épocas quando Marte era mais habitável. Sedimentos eólicos antigos em Marte, análogos às dunas modernas, mas agora endurecidos em arenitos, já foram identificados em várias localidades, incluindo aqueles explorados pelos rovers. O rover Curiosity encontrou evidências de antigos depósitos eólicos na cratera Gale, que foram posteriormente cimentados e então parcialmente erodidos, criando estruturas rochosas estratificadas. Análises químicas dessas rochas revelaram não apenas sua origem eólica, mas também sinais de que foram expostas à água em algum ponto após sua deposição. Essa sequência, deposição eólica seguida de interação com água, é particularmente interessante para a astrobiologia, pois poderia ter criado ambientes habitáveis preservados dentro de depósitos que originalmente se formaram em condições áridas. Do ponto de vista prático, as dunas representam tanto desafios quanto recursos para futuras missões tripuladas. Como desafio, campos de dunas extensos são obstáculos à navegação. Rovers e eventualmente veículos tripulados precisarão ser capazes de atravessar terreno dunoso ou contorná-lo. A experiência de Opportunity ficando preso demonstrou que isso não é trivial. Rovers futuros e veículos tripulados estão sendo projetados com maior mobilidade e sistemas de detecção de terreno mais sofisticados que podem identificar dunas macias à distância e planejar rotas apropriadas. No entanto, as dunas também representam um recurso potencial. A areia marciana poderia ser utilizada de várias maneiras em futuros assentamentos. Uma aplicação direta seria como material de construção. A areia misturada com ligantes apropriados poderia ser usada para criar concreto marciano ou ser derretida e moldada em tijolos de vidro usando fornos solares. Experimentos terrestres já demonstraram a viabilidade de derreter regolito basáltico simulado para criar materiais de construção resistentes. Além disso, a areia poderia servir como proteção contra a radiação. Uma das maiores ameaças para astronautas em Marte é a radiação cósmica e solar, pois Marte carece da magnetosfera global e da atmosfera espessa que protegem a Terra. Uma solução proposta é cobrir habitats com vários metros de regolito ou areia local, que absorveria a maioria da radiação prejudicial. Dunas próximas a um local de pouso poderiam fornecer uma fonte conveniente desse material de blindagem. Há também especulações sobre a possibilidade de extrair recursos das dunas, embora sejam principalmente silicatos. Minerais específicos presentes na areia Mark Continuar 12, do 43iana, poderiam ser separados e processados. Por exemplo, olivina e piroxênio contêm magnésio, que poderia ser útil em várias aplicações industriais. Mais especulativamente, se certas dunas contiverem minerais hidratados, elas poderiam ser uma fonte de água, embora a extração direta de depósitos de gelo seria provavelmente mais eficiente. Para missões científicas futuras, há propostas para estudos mais intensivos das dunas. Uma ideia é enviar um penetrador ou perfurador dedicado que pudesse coletar amostras de núcleo de uma duna, revelando suas camadas internas e história deposicional.
Isso forneceria informações muito mais detalhadas do que as análises de superfície que temos atualmente. Outra proposta envolve deixar instrumentos sísmicos perto de dunas para detectar os sons da areia em movimento, fornecendo dados em tempo real sobre quando e como o transporte ocorre. Olhando ainda mais para o futuro, alguns cientistas propõem que as dunas marcianas poderiam eventualmente ser usadas como os marcadores de mudanças ambientais induzidas pela terraformação, se a humanidade algum dia tentar tornar Marte mais habitável. Se a atmosfera marciana fosse engrossada através de liberação de gases de efeito estufa, um processo que levaria muitos séculos, os padrões de vento mudariam dramaticamente. As dunas responderiam a essas mudanças, alterando suas formas e taxas de movimento, fornecendo indicadores visíveis da transformação atmosférica em curso. As dunas marcianas também fascinam do ponto de vista artístico e cultural. As imagens de dunas elegantemente curvadas contra o céu cor-de-rosa de Marte capturam a imaginação pública de maneiras que poucos outros aspectos da exploração marciana conseguem. Essas imagens lembram-nos que Marte, apesar de alienígena e hostil, possui uma beleza própria. Não a beleza verdejante e viva da Terra, mas uma beleza austera e geométrica de formas esculpidas por forças físicas fundamentais agindo ao longo de eons. Fotógrafos e artistas trabalhando com dados espaciais têm criado visualizações impressionantes de dunas marcianas, alguns processando imagens para enfatizar diferenças sutis de cor e textura, outros criando animações que mostram o movimento das dunas ao longo do tempo. Essas representações artísticas não são meramente estéticas. Elas comunicam conceitos científicos complexos de maneiras acessíveis, ajudando o público a apreciar a natureza dinâmica de Marte e a complexidade da ciência planetária. À medida que nos aproximamos da era de exploração humana de Marte, as lições aprendidas com o estudo das dunas serão inestimáveis. Elas nos ensinaram sobre a importância de considerar cuidadosamente o ambiente marciano ao projetar veículos e equipamentos. Elas demonstraram que Marte continua geologicamente ativo de maneiras sutis, mas significativas. E elas nos mostraram que mesmo em um planeta aparentemente estéril, há processos naturais em andamento. Ventos soprando areias se movendo, paisagens se transformando lentamente, conectando o presente marciano tanto ao seu passado antigo quanto ao seu futuro potencial.